Olá, sejam bem-vindos ao Em Dia com a Ciência Entrevista. No programa de hoje vamos conhecer o projeto Ciência e Prevenção, desenvolvido na UFMA, que transforma óleo de cozinha usado em sabão e sabonetes ecológicos. Uma iniciativa que une conhecimento científico, sustentabilidade e inclusão social a partir de uma parceria com mulheres do bairro da Salina do Sacavém. Para falar sobre esse trabalho, recebemos o professor Ulisses Nascimento, do curso de Química Industrial da Universidade Federal do Maranhão e coordenador do projeto. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado. Professor, gostaria de saber como surgiu o projeto Ciência e Prevenção e qual foi a principal motivação para desenvolvê-lo. Esse projeto é interessante porque ele surgiu num período muito complicado de nossas vidas, né? Não está muito distante a realidade da Covid-19. Então, naquele momento, desenvolvemos um projeto de produção, primeiramente, de álcool glicerinado, dada a dificuldade de reagentes para a produção do álcool em gel, e depois a gente passou a produzir o álcool em gel, né? E nesse projeto, a gente acabou com o envolvimento de professores, estudantes, técnicos. Em termos de estudantes, que eles foram fenomenais, né, do curso de Química Industrial, licenciatura, Química Bacharelado e Engenharia Química, a gente teve em torno de 60 voluntários e produzimos e doamos para comunidades filantrópicas do estado do Maranhão em torno de 4.000 quilos de álcool em gel, né? E a partir que a pandemia ela arrefeceu, até acabou, nós passamos a usar esse projeto como um meio, né, de educação em comunidades, esses periféricos aqui do estado, aqui de São Luís, né, na verdade. Então a gente passou a fazer treinamentos e oficinas de produção de sabão e de sabonete para grupo de mulheres da periferia de São Luís, especialmente no bairro do Coroadinho, né, e do Sacavém. Professor, e esse trabalho é um trabalho que ajuda o meio ambiente, não é isso? Pois o descarte incorreto do óleo acaba afetando o meio ambiente. Quais são os principais impactos desse tipo de poluição? Esse talvez um fato bem interessante dessa proposta, né? Porque a gente acaba transformando, né, um passivo ambiental em algo que pode reverter lucro para essas famílias, né? Porque a gente passa a coletar, inclusive muitas dessas mulheres, elas trabalham com algum tipo de vendas de produtos, seja pastel, churros, né? E esse óleo é guardado, que anteriormente ele seria lançado na rede de esgoto. Infelizmente não temos tratamento adequado para a maioria do esgoto, né, aqui da cidade. Então seria lançado e ele deixa de ser lançado, deixa de ser um passivo ambiental para ser sabonete, sabão, que é interessante para utilizar no dia a dia, mas sobretudo pode ser uma forma de renda adicional a essas famílias. Professor, e como funciona na prática o processo de transformação do óleo usado em sabões e sabonetes? Pronto, é legal porque essa reação que a gente chama é a reação de saponificação, né? Essa reação é muito próxima da transformação desses óleos também em biocombustível, como o biodiesel, mas isso é outra história. Agora a gente vai falar um pouco sobre o sabão e o sabonete. Então é basicamente uma reação com a soda cáustica, que a maioria de nós temos em nossas casas, né, para fazer limpeza. Faz essa reação, ela, claro que a gente no processo explica isso com cuidado, porque é um processo, uma reação exotérmica. O que isso quer dizer? Que durante essa produção de sabão tem um aumento da temperatura que pode ser até perigoso, né? E todo mundo que já pelo menos limpou um banheiro na vida, sabe que a soda cáustica também ela gera um risco, né? Pode gerar algum tipo de queimadura de primeiro até terceiro grau. Então é basicamente a mistura dessa soda cáustica, dessa solução devidamente preparada, com o óleo, né? Com óleo usado, mas pode ser usado o óleo virgem, pode ser usado gordura animal com devido preparo, e a partir disso a gente tem essa reação de sabonificação e tem a produção desse sabão que pode ser utilizado. Sobre a questão do sabonete, é basicamente a mesma reação. O que muda? Quando falo para os meus alunos sobre a questão da saponificação e da produção do sabonete, eu costumo dizer que, dentro da fala atual, né, dos jovens, né, digamos que o sabonete seja um sabão gourmet, né? Então a gente bota alguns aspectos de hidratação e tudo mais para dar hidratação e essência, né, para dar um cheiro mais agradável. Professor, e o projeto envolve parceria com mulheres das comunidades periféricas aqui de São Luís. Como é essa relação entre universidade e comunidade?
Pronto, voltando ainda, né, o período da Covid, né, o primeiro contato foi com as mulheres da Contramb, né, que é um grupo de mulheres cooperativadas da Bacia do Bacanga. Né? Elas nos procuraram lá atrás, né, muito em função do álcool em gel. E a partir daí, elas começaram a demandar outras questões, né? Porque era um grupo de mulheres, com o advento da pandemia, algumas delas estavam desempregadas, e começaram a assistir vídeos no YouTube. Né? Só que as formulações apresentadas ali, elas não se efetivavam, não davam certo, então elas nos procuraram. E a partir daí, houve essa provocação, fizemos testes em laboratório, e começamos, depois de fazer os testes, fomos à comunidade mostrando para ela a formulação que era adequada, que funcionava. E elas gostaram bastante. O grupo de mulheres, a Contramp, que é o grupo de mulheres ali da Bacia do Bacanga, com sede no Coroadinho, e também tem o grupo de mulheres, de mães, na verdade, da Salina do Sacavém. Mas tudo começou com a Contramb. Né? Perfeito. Professor, e quais foram os principais resultados alcançados até agora? É isso que é o gratificante da extensão, pessoal. A dinâmica do trabalho do professor universitário, né, ela é uma miscelânea, né, de ensino, de pesquisa, de extensão, e tudo isso tem seus sabores. Mas a extensão tem uma coisa diferente, né, que as nossas atividades é injeção de ciência e tecnologia e melhoria de qualidade de vida na veia da sociedade. Então, em algum momento, né, a gente fez tudo, elas me convidaram para participar de uma feira, que elas estavam vendendo esse sabão, e inclusive quando eu cheguei lá, eu cheguei lá por volta de 10 minutos, 20 minutos atrasado, e elas já tinham vendido tudo. E esse ato de ter vendido, e a comunidade, as conhecidas perceberam que aquilo dava certo, deu um gás adicional. Inclusive na oficina posterior que nós fomos, nós tínhamos uma quantidade muito maior de mulheres, tá? Estimuladas. E agora também, algumas delas até apoiadas pelos seus companheiros, né? Que infelizmente na sociedade que vivemos isso também não é um negócio fácil de lidar com mulheres que desejam e trabalham para ser protagonistas de sua vida. Professor, e acaba tendo um impacto, né, financeiro na vida delas, não é isso? Com certeza. Como falei em algum momento, esse impacto financeiro foi a primeira provocação delas, né? Porque como uma boa parte delas trabalhavam como domésticas, cuidando de criança, então, durante a pandemia, perderam essa atividade. E por conta dessa demanda financeira, elas pensaram nessa solução. Primeiro, por meio da internet, no YouTube, e depois por meio da universidade. E é interessante, e é isso que a gente tem que ratificar, né? É bom saber que a comunidade ainda sabe que as dúvidas, as indagações, podem ser respondidas pela universidade. Que esse é o principal papel nosso, né? Professor, e os alunos estão ativamente, né? Os alunos do curso de Química Industrial fazem parte desse projeto. Como é que é para eles essa troca? A participação dos alunos assim, é um negócio também que nos cativa muito, né? Porque a gente vê que o resultado do trabalho que a gente está fazendo, que não é meramente formação de recursos humanos, mas formação de cidadãos plenos, que tem preocupação com sua formação, mas saber também o impacto, ter noção do impacto que eles podem gerar na sociedade. E nossos alunos, eles ficam muito empolgados, inclusive quando nós temos as oficinas, alguns alunos que nem fazem parte do projeto, fazem questão de ir. E para além disso, dessa questão social, dessa satisfação de fazer o melhor para a sociedade, eles também, no processo, eles trabalham com uma cadeia semi-industrial de produção de produtos do dia a dia, que talvez sejam os produtos que eles vão produzir, desculpa a redundância, né, os produtos que eles vão trabalhar na sua vida profissional. Professor, e para finalizar, quais são os próximos passos do projeto e as expectativas para ampliar essa iniciativa? Pronto. Sobre ampliação, a gente está com desafios, né, de passar para outras comunidades, só que algumas comunidades têm dificuldade de organização. Essa parte de movimentar, de convidar, não é algo simples. Tá? Inclusive, é mais uma razão para que nós tenhamos a satisfação
e agradecer essas mulheres que são lideranças dessas comunidades, porque esse trabalho não é fácil, é bater em porta, é mostrar que é algo bom, é mostrar que vai ter um retorno para além do financeiro, mas um retorno também em sua formação profissional para essas mulheres. Então, em algumas comunidades que nós tentamos aplicar o projeto, a liderança não conseguiu formar o grupo para que fizéssemos a oficina. Então, um momento como esse ele é importante porque também a gente faz a divulgação. E essa divulgação, ela colabora nesse processo de organizar esse grupo de forma mais intensa. Mas, para além disso, a gente está com um desafio que é conseguir meios para esse profissionalizar o processo mercadológico desses produtos, como designs para esse propor um modelo de embalagem, entre outras coisas. Então a gente está um pouco mais já nessa fase, porque a resposta da comunidade, a resposta dos consumidores do sabão, inclusive eu sou um deles, tá, pessoal? Eu levei algumas amostras para minha casa e foi muito interessante, todo mundo gostou muito, né? Atualmente eu levo para casa de vez em quando, embora a gente comumente não trabalhe com sabão em barra, mas a resposta tem sido muito positiva. Agora a gente quer dar um caráter mais profissional e por meio de embalagem, de técnicas mercadológicas, que esse é um próximo passo que nós queremos. Professor, muito obrigado por compartilhar esse seu trabalho inovador e transformador. Eu que agradeço a oportunidade, o convite. É sempre bom a gente conseguir falar do que a gente faz e, sobretudo, quando a universidade, né, ela precisa demonstrar, precisa mostrar para a sociedade que ela é um prazo da sociedade, não é diferente, ela faz parte. E nós só somos a expressão do que é a sociedade e, dentro dos possíveis, com o conhecimento técnico que nós temos, dar algumas respostas para a indagação dessa sociedade. E obrigado a você que nos acompanhou aqui no Em Dia com a Ciência em Entrevista. A gente fica por aqui e até a próxima.